A sexualidade não desperta se a criança interior estiver ferida. Vocês estão prontas para essa conversa? Esse é o tema da nossa live de hoje. Boa noite, sejam bem-vindas. Criança interior e sexualidade. É o tema da nossa live de hoje. Vou deixar salvo aqui esse tema. Boa noite, seja bem-vindo. Vamos convidar o povo para essa live? Vamos chamar todo mundo. Boa noite. Segunda-feira, pós-dia das mães. Bu, seja bem-vinda. Boa noite. Gente, é assim, me dá um negócio. Esse início da live, ficar esperando o pessoal entrar. Eu já quando eu abro a live, eu já quero começar o conteúdo. Mas, enquanto o pessoal tá chegando, né? Eu quero, antes de iniciar a narrativa, honrar essa data que a gente viveu ontem, né? Essa data comemorativa, que apesar de comercial, é uma data importante, é uma data que merece ser vista, é uma data que merece ser celebrada assim. O Dia das Mães deveria até ser mais reverenciado do que normalmente nós fazemos. E aí, enquanto o pessoal vai chegando, quero convidar quem já está presente a se conectar com o coração, a fechar os olhos um pouquinho, a receber essa energia da grande mãe, né? Essa energia da criação, essa energia feminina. E aí a gente vai começar a live assim, ó. Eu vim do ventre da minha mãe, ela me deu semente boa, nutriu meu corpo, espalhou bênçãos, sou plantadeira de semente boa. Eu vim do corpo da minha mãe, ela me deu semente boa, nutriu meu corpo, espalhou bênçãos, sou plantadeira de semente boa. Eu vim do corpo da minha mãe, ela me deu semente boa, nutriu meu corpo, espalhou bênçãos, sou plantadeira de semente boa, sou plantadeira de semente boa. Nessa energia eu vou convidar vocês, mulheres e homens, a colocar as mãos na região abaixo do umbigo, no baixo ventre. Tenha você útero ou não. E hoje o resto é na palminha da mão. Mãe, que eu saiba honrar o ventre de onde eu vim, o ventre onde eu estou.
Vim aqui para saudar a força feminina. Chamem as forças de vocês, a força feminina, a força masculina. Essa força poderosa, mãe que nos ensina. A onça arranhou, perfumou a mata. A mesma onça roncou, balançou a terra. A onça arranhou, perfumou a mata. A mesma onça roncou, balançou a terra. Vim aqui para saudar a força feminina. Vim aqui para saudar a força masculina. Axé, arro, namastê. Sejam bem-vindas. Gente, que energia, viu? Não sei se chegou aí pra vocês, mas meu corpo aqui já tá todo... Inclusive, esse ato de bater palma, né? A gente celebra batendo palma. Quando a gente vai cantar parabéns pra alguém, a gente bate palma. E muito samba de roda é feito, né, nessa magia do bater palma. E esse processo, né? Não sei como é que vocês limpam energeticamente a moradia de vocês, o espaço sagrado de vocês, o templo, o corpo de vocês, mas esse ato de bater palma é algo que realmente purifica a energia do ambiente. Então, assim, antes da gente acessar esse campo da sexualidade da criança, né? Oi, pensar que criança tem sexualidade? Já te contaram sobre isso? Oi, como assim? Pois é, a sexualidade está para todos, inclusive para as crianças. Só que a gente precisa falar disso, desse tema específico, de um lugar de muito respeito, de um lugar de muito centramento, de um lugar de muita presença. E aí a gente limpa antes o que é que tá denso, o que é que tá pesado, o que é que tá distorcido no nosso campo energético. Eu sempre uso o tambor, mas hoje eu senti que a magia do corpo precisa acontecer. E talvez isso tenha muito a ver com a criança, né? Essa magia de bater palma tem muito a ver com a criança. Afinal de contas, as crianças batem muitas palmas, né? Nas festas de aniversário. E isso é um movimento de celebração para o adulto, mas para a criança é muito forte. Então, quem tá chegando agora, sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou Bruna Narri, eu sou psicóloga, sou terapeuta holística, sou especialista em sexualidade feminina, sexualidade humana, né? A gente não tem como falar de sexualidade feminina sem falar de sexualidade masculina. Eu trabalho, né? A minha atuação é voltada para o desenvolvimento de mulheres, mas isso não quer dizer que eu exclua o masculino. Isso não quer dizer que eu não perceba a importância do masculino na construção da vida, né? Inclusive, para uma mulher se tornar mãe, ela precisa dessa semente chamada sêmen, né? Para que esse espermatozoide encontre o óvulo e aí esse encontro se transforma em uma célula maior e essa célula maior vire o ser humano que nós somos. Então, o fato de eu me direcionar muito a mulheres, se os homens estiverem presentes, quero dizer para vocês que o fato de eu me direcionar muito para a narrativa feminina, exaltar muito os processos físicos, emocionais e psicológicos das mulheres, isso não quer dizer que eu estou excluindo vocês, mas esse é o lugar do meu centramento.
é o meu objeto de estudo, é minha área de atuação. Então, a narrativa tem aroma de rosas, meu amor. Uma fragrância doce. Doce que nem o mel. Se é que vocês me entendem. Gente, olha só. Quem já me conhece, né? Quem não me conhece vai perceber um determinado nível de humor, de brincadeira na minha fala. Apesar de... Salve, salve, Tâmara! Seja bem-vinda! Apesar de ser um tema super sério, falar de sexualidade humana é um tema sério, apesar de divertido, né? E quando a gente leva isso, o campo da sexualidade para a infância, fica mais sério ainda. Mas, para que não fique tão denso, tão pesado, para que a gente não acesse tanto o processo de dor, eu costumo ter, faz parte também da minha personalidade, trazer as coisas de uma maneira leve e escoar isso pelo caminho do humor. Certo, deusas e deuses, estamos combinadinhos. São essas as coisinhas que eu quero falar antes de começar a live. Uma coisa importante sobre a live, ela começa hoje, mas a gente vai ter live a semana toda. Cada dia da semana nós vamos adentrar um campo da sexualidade feminina através de um arquétipo. Hoje a gente começa falando da criança. Por quê? Porque se ontem foi Dia das Mães, por que hoje a gente não começa falando logo do arquétipo da mãe? Porque a infância é esse primeiro estágio da vida do ser humano no ciclo reprodutor, no ciclo menstrual. Existem 4 fases. E a fase que se correlaciona com a infância, com a criança interior, com a nossa donzela, é justamente a fase da pré-ovulação, que antecede a ovulação, que é a fase da mãe. Então, a gente, para começar a falar de sexualidade, isso também é um movimento muito forte que eu escolho de transgredir a ideia de que criança não tem sexualidade, tá? Eu quero preparar vocês para isso porque o peso que se coloca a respeito da vida sexual de uma criança faz com que a gente não desenvolva a nossa sexualidade enquanto adultas. Por isso que o tema da live é a sexualidade não desperta se a criança interior estiver ferida. Por quê? Porque existe moralmente, culturalmente, psicologicamente, muito tabu quando o tema é o despertar da sexualidade infantil. E aí eu quero lembrar para vocês, começar essa live falando que a sexualidade, ela se inicia no primeiro momento em que a criança encontra o seio de sua mãe. A sexualidade, ela começa nos lábios, na língua, na saliva. Então, é importante que a gente perceba que sexualidade não quer dizer apenas o ato sexual, a transa, a troca. Quem tá aqui acompanhando esse Instagram, né, lendo os textos, assistindo os stories, vindo para as lives, precisa compreender que a sexualidade é um movimento que percorre todo o corpo. É uma energia que percorre todo o corpo. E aí essa energia, ela começa desde o primeiro momento que essa criança está na Terra. E isso é despertado com a estimulação sensorial. Essa estimulação sensorial, a primeiro momento, começa na boca. Tem uma sexualidade oral, por quê? Porque a alimentação para um bebê recém-nascido é fonte de prazer. Ele sente uma queimação no estômago, ele não sabe identificar aquilo, ele chora. E aí quando a mãe carrega ele no colo, afaga ele nos seus seios, e ele percebe que aquele mal-estar da fome foi sanado com prazer, esse já é um primeiro movimento sexual. E aí, no desenvolvimento da vida dessa criança,
outras experiências sensoriais com seu corpo, com o contato do seu corpo com o corpo de sua mãe, vai fazendo com que essa criança tenha mais experiências de prazer. O ato de fazer suas necessidades, né, fisiológicas, a urina, né, o cocô, faz com que essa criança também receba muito prazer nesse movimento. E aí, o prazer anal, né? O prazer de liberar seus fluidos, seus resíduos, né? Através do seu corpo, faz com que a criança também perceba que esse prazer saiu dessa zona somente dos lábios e passou a percorrer outras áreas do corpo. E aí, à medida que essa criança vai se desenvolvendo, essa criança ela vai percebendo que tocar em si mesma é muito prazeroso. E aí chega lá nas fases dos 2, 3 anos, ela começa a perceber que tem um órgão genital, que ela não sabe ainda que esse é o nome do órgão genital, mas que quando ele faz xixi ele sente prazer, quando ele faz cocô ele sente prazer. Se ele tocar nessa parte também, ou se ela tocar nessa parte também, a criança, né? Ela vai... ela descobre que zona é essa, que lugar é esse, que fonte é essa de prazer. E à medida que essa criança ela vai crescendo e vai se desenvolvendo, vai entrando em contato com outras crianças, ela começa a explorar não somente mais o seu corpo, mas também o corpo de outras crianças. E é nesse movimento, muitas vezes, que começa o peso. Tem pessoas que são mais famílias, que são mais castradoras, que desde os primeiros meses costumam falar assim: quem nunca ouviu isso? Falem pra mim se vocês nunca ouviram isso. Não carregue demais esse menino, não. Não é bom acostumar no colo, porque senão vai ficar dengoso. Sendo que os 3 primeiros meses da vida da criança, tudo que ela precisa é de colo. Nos 3 primeiros meses, né, é importantíssimo que a criança ela crie o vínculo com a sua mãe. E aí muitas mães ensinam para suas filhas, recém-mães, que não devem segurar seus filhos no colo. Que é importante para a criança ter esse distanciamento. Isso não faz bem emocionalmente para a mãe, isso não faz bem emocionalmente, psicologicamente para o filho. E aí essa criança vai se desenvolvendo na hora que o adulto percebe a primeira vez em que a criança toca seus órgãos genitais, que se autoestimula, já pune essa criança, já castra esse movimento, tira a mão daí, aí dá um tapa na mão da criança, diz que é feio, né? Quando a criança vai pra escolinha, fala: menina não brinca com menino. E aí começa a criar coisas de proibição na mentalidade infantil. Só que pra criança, gente, quando você diz não, é que a criança ela quer saber. Quando você diz não, é que a criança ela quer descobrir por que não, né? O não é um estímulo para a criança. Quanto mais você fala não, mais ela quer descobrir. Só que muitas vezes não é só o não. O não ele vem acompanhado de tapinhas, de uma voz mais enfática, mais forte, mais agressiva, que assusta a criança. E aí começa nesse processo a construção das crenças limitantes a respeito da sexualidade. Não sei, acho que hoje, eu pressuponho que hoje a educação sexual, a educação menstrual, ela esteja mais aberta, né? Eu imagino que sim, né? Hoje a gente está vivendo um processo de revolução, de reconstrução de gêneros, reconstrução de corpos, reconstrução de sexualidade. Hoje as pessoas, depois de, sei lá, viver uma experiência homoafetiva, se descobrem gostando de outras coisas, e isso tá muito mais fácil de ser conversado. Cada vez mais as meninas e os meninos estão descobrindo suas opções sexuais já desde a infância, ou tendo coragem de assumir isso. Mas uma coisa que é muito importante dentro desse processo de formação é você falar para a criança, né, o que é o prazer. Ou se você não consegue falar para a criança o que é o prazer,
você pelo menos se distanciar para essa criança vivenciar isso. Só que tem um elemento no meio disso que é a preocupação com a gravidez. Existem famílias, a maioria das que eu conheço, quando eu lembro da minha infância, né? Quando eu lembro da minha criança interior, das coisas que ela ouviram, inclusive eu quero convidar vocês agora para reviverem a partir da minha narrativa as coisas que vocês ouviam a respeito, né, na infância de vocês. Revisitem isso nesse momento, né? Olhem, voltem nessa história, voltem nesse tempo. Uma coisa que tá muito forte na educação das meninas é o medo de engravidar. Então, a proibição com a sexualidade, com o prazer, vem muito desse lugar. Dos pais introjetando a gravidez como algo extremamente proibido para a mulher. E aí, desde dos primeiros anos da vida dessa menina, já vai se introduzindo, já vai se comunicando o quão perigoso é engravidar, o quão errado é engravidar, o quanto o sexo leva para essa gravidez. E aí vem esse processo com a menstruação, que é um processo físico, biológico, né? A gravidez, ela está intimamente ligada à menstruação. E a menstruação é algo que é inevitável. Tem útero, nasceu mulher, vai menstruar. Só que ao invés de educar as meninas, preparar as meninas para o momento da menstruação, explicando que isso vai acontecer, explicando o que é isso, explicando como lidar com isso, se colocam mais tabus em cima disso, se colocam mais julgamentos em cima disso. E isso é quando a menina menstrua pela primeira vez, pronto, agora tem que segurar essa menina porque ela pode emprenhar. E aí não se esclarece mais nada. Eu gostaria, inclusive, de, se tiverem mães aí na live, eu gostaria muito que vocês colocassem, né, como é que tem sido para vocês essa educação com as suas filhas ou com seus filhos, né? Os meninos também precisam descobrir o que é menstruação. Os meninos precisam entender esse processo fisiológico do corpo da mulher. Vocês percebem o quanto essa falta de educação impacta negativamente na construção psicológica a respeito da sexualidade? Inclusive, é muito forte que as mulheres, elas não sejam educadas a respeito do seu próprio prazer desde a infância, né? O se tocar é proibido, ainda que isso não seja uma masturbação, muitas vezes é só o fato de sentar de perna aberta ou se coçar. Isso já é um elemento que causa mal-estar no adulto que tá vendo aquela criança se estimular, né? Só que tem um porém no meio disso. Os adultos não educam as crianças para protegê-las a respeito de um possível abuso sexual. E dentro da infância, isso é muito comum. Eu quero que vocês me digam se vocês já não ouviram pelo menos uma história de uma mulher que foi abusada sexualmente. Mas quando eu falo abusada sexualmente, desconstruam a ideia do cadeirudo. Não é aquele abuso sexual que você vai passar numa rua escura e algum homem vai te violentar. Isso acontece com mulheres adultas, né? Mas normalmente o índice maior de violência sexual contra a mulher acontece dentro de casa, no seio familiar, com o padrasto, com o tio, com o avô, com o próprio pai. Em muitas famílias é o pai que inicia as filhas na relação sexual. O machismo, né? Essa coisa, justificam isso muito dentro de um campo do instinto, mas isso não é instinto. Isso, na verdade, é sentimento de posse. Isso é castração mesmo, né? Que é aquela criança que tem aquele pai, olha pra ele em um momento, esse pai é o iniciador dessa menina na vida sexual. Isso acontece muito. Quem nunca passou por um abuso sexual desse nível, né? Ou um abuso sexual psicológico, onde tá tendo a farra na família e aí o amigo do pai olha de uma forma diferente pra menina,
né? Ou fala algo de cunho sexual para a menina, para uma criança que está em desenvolvimento. E aí os pais não educam essas crianças de como se proteger desses abusos sexuais. E aí o que acontece? Os abusos acontecem. E essa criança ela não fala para ninguém. Ela guarda aquele segredo. Muitas vezes é um passar a mão, é um pegar aqui, é um pegar ali, é falar uma pornografia para a criança, né? Ou induzir a criança a fazer a estimulação sexual no adulto, ou esse adulto estimular sexualmente essa criança. Gente, eu não tô falando aqui de coisa de outro mundo, não. Eu tô falando de algo que é muito comum, inclusive na clínica. Chega um momento do processo terapêutico que a mulher revisita com tanto poder a sua infância que ela lembra: eu já fui abusada pelo meu irmão, eu já fui abusada pelo meu tio, eu já fui abusada pelo meu padrasto. A queixa nunca é o abuso. Nenhuma mulher chega na terapia falando: eu fui abusada sexualmente, eu quero fazer terapia. Não. Geralmente a queixa das mulheres que eu atendo é controle, é ciúme, é um padrão de masculino na sua vida tóxico, né? Homens que traem, ou um excesso de possessividade em relação a elas. Às vezes uma falta de energia para trabalhar, uma falta de energia para cuidar de si mesma, processos físicos de adoecimento, dores crônicas. Esse é o motivo pelo qual as mulheres que eu atendo chegam na terapia. Bruna, eu não aguento mais sentir dor na minha lombar. E aí a gente começa o processo terapêutico. Introduz massagem, introduz yoni egg, fazemos vaporização do útero. Depois de algum tempo com essa mulher, ela traz. Infelizmente eu lembrei que quando eu tinha 3 anos, quando eu tinha 8 meses, a gente vai regredindo em estágios da vida a ponto de uma mulher lembrar, sonhar com algo que aconteceu quando ela tinha 8 meses de idade. E aí a gente fala pra essa criança: é proibido você tocar seu corpo. É feio você tocar seu corpo. Se você menstruar, você pode engravidar. Então coloca-se medo a respeito da conexão dessa criança com o seu próprio corpo. Mas não fala-se nada a respeito da proteção que essa criança tem que ter, da comunicação que essa criança tem que ter, dos limites que essa criança tem que ter com o seu corpo quando se diz respeito ao outro. Vocês percebem como a educação sexual feminina, desde o início da nossa vida, está relacionada a servir, os nossos corpos servirem aos outros? Eu suponho que na educação, os meninos também passam por abuso, tá? Os meninos também passam por assédio sexual. Os meninos também são obrigados a ouvir piadinhas. Tem um filme, gente, que tava na Netflix, eu não sei se ainda tá, mas esse filme foi um escândalo. Esse filme, ele tinha, eu não vou mencionar o nome do ator, né, e também humorista, mas ele já passou por diversos processos na justiça por causa do humor negro, muito carregado, de promiscuidade, inclusive. E aí, nesse filme na Netflix, fui assistir esse filme. O nome do filme é Como Ser o Pior Aluno da Sala. E esse filme, ele tem uma cena bizarra, onde 2 crianças procuram um cara para aprender a ser o pior aluno da sala, e esse cara propõe a essas crianças sexo oral, gente. 2 crianças mesmo. No filme, a faixa etária, e são 2 meninos. 2 meninos. Assim, aquele filme, ele mostra claramente o que acontece quando as pessoas não estão sendo vistas. Então, não são só as meninas que passam por abuso sexual. E o silêncio dos homens é muito maior do que o das meninas. É muito mais difícil para os homens assumirem ou conseguir lembrar por quê? Porque o abuso sexual é um processo traumático para o corpo. Enquanto eu falo para vocês que a criança ela precisa se autodesenvolver sexualmente, quando uma outra pessoa entra no campo de desenvolvimento sexual da criança, isso se configura um trauma. A criança ela precisa se autodesenvolver, ou seja, ela descobrir os seus caminhos de prazer, de sexualidade por ela mesma. Mas se isso inclui uma outra pessoa, isso se configura um trauma.
E aí, por ser algo muito chocante para a estrutura psicológica dessa criança, ela recalca, ela esquece, isso sai da consciência da criança, para que ela consiga dar continuidade no seu desenvolvimento psicossexual, emocional. Eu tô trazendo para vocês, gente, isso aqui é funcionamento básico da nossa psique. Aquilo que a gente não consegue lidar, por ser um processo, um mecanismo de defesa, a nossa consciência, ela tira de cena. E aí vai pro inconsciente. E só que se está no inconsciente, isso reverbera no nosso corpo. Porque no fato da gente não lembrar, não quer dizer que se apagou. Então, só recapitulando, porque eu tô trazendo questões da vida cotidiana, mas que eu quero que vocês levem para a vida de vocês a partir de agora. Então, e aí vocês revivam as memórias infantis de vocês. Como é que foi? Que coisas vocês ouviram quando vocês se tocavam? Tentem lembrar da primeira vez em que vocês tocaram o órgão genital de vocês. O que foi que vocês ouviram? Quando vocês estavam sozinhas no banheiro e queria se conectar profundamente com o seu corpo e se estimular, o que é que passava na sua cabeça naquele momento? Você sabia que estava fazendo algo errado? Ou era livre para você esse movimento de ir tomar banho e se deleitar com o processo do banho? De ir dormir, se esfregar na cama? Eu tô botando o babado na mesa. Eu quero ver, né? Porque vocês não precisam assumir pra mim. Vocês não precisam. Mas eu também quero saber quem é que tem esse telhado de vidro e dizer, com 5 anos de idade eu nunca me esfreguei na cama. Quero saber. E eu tô trazendo isso para que vocês entendam que a criança, o processo de ferida da criança interior começa quando primeiro é retirado dessa criança a liberdade de se autoexplorar sexualmente. E sem essa autoexploração também não vem a educação dessa criança para se autoproteger de um estímulo sexual que vem de um adulto. A criança, ela não sabe se proteger de um estímulo sexual que vem de um adulto. E por isso, muitos adultos investem em relações sexuais infantis. Eu nem vou entrar na seara sobre o funcionamento psíquico de um adulto que se predispõe a ter relação sexual, seja simplesmente tocar no corpo de uma menina de 5 anos. Tocar o corpo de uma menina de 5 anos é uma relação sexual. Tocar nos mamilos que não existem de uma criança de 5 anos é abuso sexual. É uma relação sexual. Porque o uso, ele vem de um lugar de usar além da medida. A palavra abuso, ela significa ir além do usual. Ou seja, abusou mais do que se deveria. E aí o corpo de uma criança só deve ser tocado pelas pessoas cuidadoras dessa criança. Até um certo momento. Porque desenvolver a autonomia dessa criança com o seu próprio corpo é importantíssimo para que essa criança vire um adulto integrado dentro dos seus processos. E aí essa criança, ela não aprende a se autodesenvolver sexualmente, porque ela já entende que aquilo é pecado, aquilo é errado, aquilo é perigoso, mas ela também não aprende a se autoproteger das investidas sexuais de um adulto. E ainda escuta que menstruar é perigoso. E aí fica esse fogo cruzado dentro do psicológico de uma criança. E aí vamos para a puberdade, né? Vamos para a puberdade. E aí nesse movimento da puberdade é que os hormônios interagem muito fortemente com o nosso psicológico, né? Na verdade, quem rege mesmo, quem orquestra mesmo
o ciclo menstrual da mulher é a hipófise, que é uma célula que está dentro do nosso, né, uma glândula que está dentro do nosso cérebro, secretando hormônios, ou seja, a comunicação do cérebro com o útero é constante. Por isso que os hormônios interagem tão fortemente com a nossa expressão de personalidade, com o nosso estado de espírito, com o nosso humor. E aí, na adolescência, isso fica muito intenso porque é a primeira vez. É a primeira vez que os hormônios sexuais são realmente liberados no corpo desses jovens, né? E aí vem todo esse impulso para essa troca sexual. Só que essa criança, ela não teve educação, ela não aprendeu a se proteger, e aí o campo da sexualidade fica ainda mais perigoso, né? Não se dá uma educação e tipo assim, parece que eu tô fazendo uma queixa a respeito da construção, e é uma queixa sim, a gente precisa falar sobre isso, eu acho que é importante a gente chegar nessa fase da nossa vida adulta reconhecendo que tivemos uma educação muito precária em relação à nossa sexualidade. Mas o objetivo não é só ficar na queixa. Esse campo dessas lives é para trazer mais autonomia para a vida de vocês. Se isso não foi lhe oferecido, nem na infância, nem na adolescência, que a gente possa traçar novas rotas agora na vida adulta. Reconhecendo que, muitas vezes, o vício em sexo ou a negação completa do sexo, o excesso de autoproteção com sexo, vem de um lugar infantil, vem de experiências infantis. Normalmente são essas duas polaridades. A criança que foi castrada ou que foi abusada na sua... o abuso também é uma forma de castração, porém o abuso é um estímulo desse corpo, né? O abuso é um contato que a criança tem com o seu prazer, porque por mais que seja de um lugar de violência, a gente não pode dizer isso, não pode deixar de lembrar disso, mas é um lugar de contato. O contato, gente, é estímulo. O estímulo sensorial desperta prazer. Não tem como não ser assim, né? E aí, que a gente reconheça que se eu estou muito travada na minha expressão sexual, eu vou trazer um recorte para a vida sexual mesmo da mulher, porque é comum dentro dos consultórios eu ouvir de mulheres que elas não conseguem, tem mulheres que sentem dor durante a relação sexual, que elas não têm vontade de se colocar, boa noite, Márcia, boa noite, né? De se colocar dentro de um campo de troca sexual, porque ela precisa se proteger muito. Normalmente não é uma sentença, mas se a gente for investigar mais a fundo, tem um histórico de abuso sexual. Mas tem também o processo de muitas vezes a mulher ela não conseguir conter a sua energia sexual e aí ficar dando mais do que chuchu na penca. Só que esse dar mais do que chuchu na penca também não é saudável. A energia sexual descontrolada, ela pode tanto criar quanto destruir, é que nem o fogo. E aí essa destruição é com você mesma. Porque se você tá o tempo todo canalizando a sua energia sexual apenas para o sexo, isso vai lhe gerar prejuízos. Prejuízos emocionais, prejuízos espirituais, prejuízos físicos, né? Porque as doenças sexualmente transmissíveis estão aí, né? É um negócio de um HPV, é um negócio de uma sífilis, o próprio HIV. Então, assim, a gente precisa se preservar. Só que para uma pessoa que tem essa compulsão sexual, isso é muito forte. Isso é incontrolável. E aí, só com muita ajuda psicológica e outras ferramentas, para essa pessoa conseguir perceber, né? Conseguir perceber caminhos de abundância, caminhos de transformação. E aí, eu quero deixar bem claro que são duas polaridades na nossa vida adulta. Ou a frigidez, ou a compulsão sexual. Nenhuma das duas estão canalizando, nenhuma dessas duas polaridades
representa a canalização da nossa energia sexual de maneira assertiva. Eu sempre falo isso para as minhas clientes, né? Aprenda a canalizar a sua energia sexual. Muitas vezes o fogo no rabo que você tá sentindo não é pra você dar pro primeiro que aparecer na sua frente, minha filha. Às vezes esse fogo no rabo é um livro que você precisa escrever. Coisas que você precisa contar sobre você. Canções que você precisa escrever. Projetos que você precisa criar. Artes que você precisa dar forma com as suas mãos. Percebe? E aí, como a mulher ela também não é empoderada a usar a sua energia sexual pelo caminho da criatividade, ela escoa isso através da troca sexual, que é muito rápida, é fogo de palha. Extravasou, acabou, voltou pro ponto zero, voltou para o vazio. E aí começa de novo essa movimentação. Nessa fase do ciclo menstrual que a gente está trazendo aqui nessa live, a pré-ovulação e o arquétipo da donzela é quando a energia sexual, os hormônios sexuais começam a circular com mais intensidade no corpo da mulher. Então é natural que essa mulher se sinta mais lasciva, né? É natural que ela se sinta mais lasciva, que ela se sinta mais gostosa, que ela se sinta mais suculenta. E você pode, meu amor, fazer amor. Você pode. Mas num lugar de consciência, para que a gente não vá só canalizando essa energia de uma maneira desregulada. Mas tem as deusas que não gozam. E tem as deusas que não trepam. Ah, meu Deus. Depois de uma massagem tântrica, me curei. Pois é. Ai, meu Deus, massagem tântrica é tudo. Eu já me curei muito com massagem tântrica. Logo trarei novidades a respeito disso aqui. Né? Mas acho que vocês já perceberam que o Tantra está sendo cada vez mais introduzido na minha narrativa, no meu posicionamento. Ele está mais presente na minha linha de estudos, né? Mas vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Só que tem essas mulheres também que passaram por experiências sexuais na sua infância, que foram tão aversivas, tão dolorosas, que elas na vida adulta já não conseguem mais se abrir. E ao mesmo tempo que elas não conseguem se abrir sexualmente, elas também não conseguem explorar a sua sexualidade, a sua criatividade, sequer lembra que energia sexual está fluindo pelo seu corpo. Não reconhecer que a energia sexual é o que te faz levantar da cama para viver a sua vida e criar suas coisas é um processo muito sério. Muitas mulheres acabam em processos depressivos por causa dessa falta de energia orgástica para viver. O prazer de viver está em coisas simples. Ele começa na presença. Se conectar com o que está presente. Mulheres que passaram por abusos sexuais muito fortes a ponto de se desconectar da sua própria energia sexual e viver esse celibato, esse enclausuramento, essa proteção muito forte, elas acabam não tendo mais essa capacidade criativa. E aí, quando essa capacidade criativa é silenciada, processos depressivos acontecem, essa mulher vai perdendo a vitalidade, ela vai minguando cada vez mais. Gente, eu posso dar o meu testemunho. Eu sei que aqui não é a igreja evangélica. Amém, irmãs? Mas eu posso dar o meu testemunho. Inclusive, três inimigos da libido feminina. Primeiro, o abuso sexual. Segundo, anticoncepcional. Terceiro, o cansaço físico, esgotamento físico. São três inimigos da libido feminina. O abuso sexual a gente já falou muito sobre ele aqui, né? Mas
o anticoncepcional é um castrador químico que impede, inclusive, que seja liberado no seu corpo os hormônios sexuais. E sem os hormônios sexuais, você não vai ovular. E se você não ovular, você não vai se conectar profundamente com a sua criatividade. Isso, com muito tempo, o uso contínuo de anticoncepcional vai fazendo com que a mulher vá cada vez mais se distanciando da sua sexualidade, não somente a nível físico, mas também a nível psicológico e, obviamente, a nível espiritual, porque sexualidade é espiritual, tá? Trocas sexuais são espirituais. Pode ser a mais porra louca da mais espiritualizada. Sempre vai ser espiritual. Percebam quais são as energias que guiam sua vida e para onde elas te levam. Porque existem energias que estão relacionadas ao ato sexual que levam você para promiscuidade, que querem de você a promiscuidade, que sugam sua energia quando você está aberta no campo de promiscuidade. Da mesma forma que existem energias que sugam sua energia quando você, seres obscuros que sugam sua energia quando você não está se deleitando do prazer de viver, do seu prazer sexual. Isso também acontece, tanto em uma polaridade como na outra. O sexo, ele sempre vai ser espiritual. A gente aqui não lembra disso. Mas o sexo é o único caminho pelo qual a vida se materializa. Como isso não vai ser divino? Existe uma outra forma da vida acontecer? Alguém já criou um ser humano em laboratório? Eu ainda não vi esse dado. Eu ainda não consegui ter essa realidade diante dos meus olhos. Se vocês já tiveram, sabem de alguma pesquisa a respeito disso, pelo amor, me digam, me atualizem. Mas o único caminho pelo qual eu conheço que a vida se manifesta é através do ato sexual. E por isso ele é sagrado. E por isso ele deve ser feito com mais consciência. E por isso eu estou aqui. Eu estou aqui para lembrar que a gente precisa e pode falar sobre sexualidade de uma maneira a nível de educação. Então, lembrar que o anticoncepcional, ele influencia fisicamente no nosso corpo, impedindo que os hormônios sexuais sejam secretados no nosso corpo. E como não tem hormônio sexual, a gente vai se conectar com sexualidade como? De maneira robótica. E isso aconteceu na minha vida. Eu tava falando do meu testemunho, né? Eu usei anticoncepcional por 6 anos. 6 anos. Na flor da idade, comecei a namorar sério, na porta, minha filha. Olha o medo da gravidez que eu falei lá no início da live, né? Medo de parir, o medo de engravidar, o medo que o filho é um terror na vida de uma mulher. Porque a gravidez na adolescência, passei o ensino médio, né? Só fazendo trabalho de ciência sobre gravidez na adolescência. Era o que se passava na escola. Gravidez na adolescência, o medo da porra de gravidez na adolescência, comecei a tomar anticoncepcional. Resultado disso, frigidez. Como é que eu me curei disso? Com Ione Egg. Com vaporização do útero. Chegou no momento que só a vaporização do útero e só Ione Egg não tava mais dando conta do recado. Meu corpo, ele tava cheio de couraças. Fui pro curso de massagem, fiz formação em massagem. Eu fiz o curso de massagem, eu fiz 4 cursos de massagem. 4 cursos de massagem. No curso de massagem, eu dava massagem, eu recebia massagem. Esse movimento, essa escolha, foi uma das melhores que eu já fiz na minha vida. Porque eu abri meu corpo para sentir o toque. Eu não gostava que as pessoas me tocassem. Falar comigo, me pegando, me dava nervoso. E aí eu fui pra massagem, para trabalhar meu corpo físico, para essa abertura com toque.
E continuei usando o Yoni Egg, continuei fazendo a vaporização religiosamente uma vez por mês. E comecei a trabalhar meu corpo com massagem. Já sei alguns movimentos, então hoje a automassagem é presente na minha vida. Obviamente eu levei as massagens que eu aprendi no curso para o meu casamento. Eu troco massagem com meu parceiro, ensinei ele a fazer para que ele possa fazer em mim, porque eu não sou nada besta. Aqui a bicha é sagaz, meu amor, ensinei as manobras pra ele já tem uma mão de massagista, então o negócio já ficou bom, entendeu? E aí fui crescendo dentro do meu processo de destraumatização. Obviamente, não foi só o anticoncepcional, tá? Tem mulheres que já tomaram anticoncepcional, inclusive, por mais tempo do que 6 anos. Mas dentro da minha história de vida, houve um complexo. Esse tema dessa live, a criança interior, fala muito de mim. Porque eu fui uma criança que fui abusada sexualmente. Eu fui uma criança que não tive educação sexual em casa. Eu fui uma criança que não aprendi a me proteger das investidas sexuais de um adulto. Quando eu ouvia uma palhaçada de um adulto, eu não sabia como me proteger daquilo. Aquilo somatizava dentro. E aí, quando eu fiz, no auge da flor da idade, nos meus 20 anos, 25, 23, 20, foi um processo de dor com a minha sexualidade. Quando eu falo que o meu parceiro, ele teve muita paciência comigo, é porque ele teve muita mesmo. Ele, tipo assim, mergulhou no processo comigo de abertura pra isso, né? E aí a gente fez massagem tântrica juntos, foi outra coisa que me ajudou muito. Acho que assim foi uma sentença assim pra eu dizer, pronto, agora eu me curei. Agora eu me curei, agora eu posso lidar com isso, porque até então o Yoni Egg, a vaporização, os cursos de massagens estavam limpando do meu corpo as armaduras. Só que quando eu fui pra massagem tântrica, eu consegui ressignificar tudo que eu tinha vivido. Porque até então, o processo de limpeza, falar sobre isso, assumir isso publicamente, nem pra minha psicóloga eu falava. Nem pra minha psicóloga eu falava que eu tinha sido abusada. Então, nunca contei isso pra ninguém. A primeira pessoa que soube disso foi o meu parceiro. Foi o meu parceiro. Em um momento de trocas da gente veio uma dor muito profunda. E ele não estava entendendo. Eu precisava dizer pra ele o que estava acontecendo. Eu sabia o que estava acontecendo. Eu sabia. Ele não. E não era justo que ele não soubesse. E aí muita coisa mudou dentro da nossa relação com a verdade, quando ela foi posta na mesa. E aí a terapia tântrica, o Yoni Egg é uma terapia tântrica. Profundíssima. Aquilo que você canalizar para o seu Yoni Egg vai acontecer na sua vida. Quando eu comecei a usar o quartzo rosa, que foi o primeiro cristal que eu usei, eu falei, eu quero sentir as águas do meu corpo. Eu quero ver que eu sou uma mulher normal, porque eu já não achava mais que eu era mulher normal. Eu tava seca, sequíssima, deserto do Saara. Então, eu pedi ao Yoni Egg para trazer de volta a minha lubrificação, para trazer de volta as minhas águas. E quando isso aconteceu, eu me senti extremamente feliz, aliviada. E é uma terapia tântrica. Tudo que envolve o sensorial é tântrico. Só que a massagem tântrica, ela arregaça. Ela faz você perder todo o controle. E curar sua sexualidade é sobre perder controle. Se conectar com o divino através da sua energia sexual é perder o controle. Quando a gente está muito controladora, quando a gente está com muitas expectativas, quando a gente está com muita ansiedade, a gente não consegue acessar esse campo energético da conexão entre o sagrado e o sexo. E aqui eu já estou falando com as mulheres adultas, tá? Eu já estou falando com as mulheres adultas. Estou trazendo na minha própria história os caminhos que eu percorri de cura da minha criança interior,
para eu despertar a minha sexualidade. Eu sou mais uma na multidão. Tô falando de mim, mas quantas mulheres eu atendo que têm histórias semelhantes a mim? Quantas mulheres, uma mulher já na sua terceira idade, tá fazendo desenvolvimento há muito tempo. E aí tem essa coragem de assumir seu processo, sua vida, sua intimidade. E fala pra mim, eu não sei porque eu tô sentindo de te falar isso. Por que será? Porque eu vivi isso. Eu tô compartilhando com vocês os meus processos, mas eu sou só mais uma. Muitas de nós passaram por isso. E muitas de nós ainda estão silenciadas. Quantas de nós levaram esse silêncio, esses segredos para o túmulo? Então, assim, gente, as terapias holísticas, as terapias energéticas, elas são realmente muito, muito funcionais. Foi o que realmente resgatou a minha vitalidade, né? Inclusive para que eu esteja hoje no lugar de ser também essa mulher que resgata a vitalidade de outras mulheres. Mas a terapia, ela é extremamente importante. É um dos caminhos mais importantes, na minha opinião, para esse resgate. Quando a gente consegue falar daquilo que nos causa dor, quando a gente consegue falar daquilo que nos causa dor, uma coragem absurda surge dentro da gente. Por muito tempo eu passei em silêncio trabalhando no meu corpo, trabalhando a minha sexualidade, sem assumir verdadeiramente o que me causava dor. Eu assumia pra mim, mas eu não confiava nas pessoas. Obviamente, resultado das coisas que eu vivi na minha infância, né? Mas se dê a oportunidade de confiar em alguém. Se dê a oportunidade de abrir seus olhos e perceber quem no seu círculo íntimo pode vir a ser uma rede de apoio para você estar em segurança para compartilhar seus processos mais íntimos. Se você não tem essa pessoa, busque essa pessoa. Essa pessoa pode ser eu. Inclusive, deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês. Tem detox, viu, Bé? Tem detox. Semana que vem estaremos 3 noites seguidas na lua cheia fazendo detox sexual. Ou vocês acham que essas lives que eu vou fazer essa semana é à toa? Não é à toa, tá? O detox sexual, gente, é uma junção de 2 técnicas poderosíssimas de cura. O Theta Healing, que atua a nível de sistema de crenças, né? Por exemplo, olha só o que eu falei logo antes de entrar nesse assunto detox. Eu não confiava nas pessoas. O Theta Healing, ele vem trabalhar em cima dessa crença. Por que não confiar? Você gostaria de saber que é seguro confiar? Você gostaria de saber que é possível você se abrir? Você gostaria de saber que as pessoas são de sua confiança? Que existem pessoas que merecem a sua confiança? O Theta Healing, ele trabalha nesse nível. A gente acessa as ondas Theta e reprograma o inconsciente a depender da crença que seja. E aí o campo do Theta Healing que a gente vai abrir na semana que vem é o campo da sexualidade. Tudo que estiver envolvido a sexualidade e a dinheiro, porque com a sexualidade apagada, o dinheiro ele não flui na nossa vida. Tenho que dizer para vocês que quem é sustentada pelos outros é a criança, tá? Mulheres adultas têm seu próprio dinheiro. Quem sustenta os outros é a mãe. Então, mulheres adultas não sustentam seus maridos, certo? Primeira crença limitante aí que eu já vou botar logo na cara de vocês. Porque assim, se é pra gente destravar nossa energia sexual, a gente precisa destravar nossa abundância. Se a gente precisa destravar nossa abundância, a gente precisa destravar nossa energia sexual. Isso acontece através do campo dos comportamentos. E às vezes o comportamento ele tá inconsciente. Então a gente vai pra onde? Pro Theta Healing. Só que a gente não vai ficar só a nível mental. A proposta é que seja também uma limpeza física, um detox físico. Por isso que eu vou passar 3 rituais da ginecologia natural. O primeiro é a vaporização do útero.
O segundo é a limpeza com alho. E a terceira limpeza vai ser com um banho de ervas específico, né? Pra gente poder limpar. Vamos limpar dentro e vamos limpar fora. E aí a gente vai atuar com o Theta Healing, com a ginecologia natural e com a magia da cocriação. Serão 28 dias para você traçar, desenhar seu sonho, identificar qual é o seu sonho, traçar as metas que são possíveis para que você realize e fazer isso acontecer. Com toda a fé que existe dentro de você. Na confiança. Bruna, o meu sonho nesse momento é arrumar um emprego. Bruna, o meu sonho nesse momento é colocar silicone. Bruna, o meu sonho nesse momento é conseguir fazer uma viagem sozinha. Seja lá qual for, minha deusa. Em 28 dias tudo pode acontecer. Eu quero que você se conecte com aquilo que você merece agora viver. E aí a gente vai ter esses 28 dias de trabalho pesado pra fazer isso acontecer. Né? Eu vou ser a pessoa que vai dar voadora nas crenças limitantes de vocês. Porque eu quero ver a energia. Eu quero que vocês sintam na boca o gosto de dizer assim: eu pensei, eu imaginei e eu estou vivendo isso que eu imaginei. Entendeu? Então é por aí que a gente vai, meus amores. É por aí que a gente vai. O detox sexual, vão ser 3 noites ao vivo, com esse acompanhamento meu por 28 dias, por apenas R$150, porque vai ser a primeira turma. Então vai ser um trabalho massa, vai ser um trabalho forte, vai ser um trabalho próspero, né? E eu acho que é inteligente que vocês aproveitem a oportunidade do agora, porque parem pra pensar. Qual é o terapeuta, o psicólogo que dedica uma noite com você por R$50? Serão 3, né? 3 noites ao vivo. Cada noite R$50. Eu acho baratíssimo. Eu não sei vocês, mas eu investiria nisso, né? Então, assim, convite tá feito. Convite tá feito. Vocês vêm se vocês quiserem. Eu acho bom que vocês venham. São 10 vagas. Estão acabando, então adiantem, ó, o lado de vocês. E pra fechar essa noite de hoje, já que é segunda-feira, Laroyer, pra quem é de Laroyer, eu vou tirar uma carta pra energia da nossa noite. Ah! Eu amo essa deusa, tá? Eu amo essa deusa. Seridan, a deusa da morte e do renascimento. Eu amo. Eu não vou fazer as minhas interpretações, não. Vamos analisar o arquétipo, né? Uma mulher anciã. Ela tem na sua mão um cogumelo. E esse cogumelo, ele já traz o transcendental, né? Todas as fases da lua tem o rosto dessa mulher. E ela tá mexendo o seu belo caldeirão. Ela tá mexendo o seu belo caldeirão. Ela está prestes a botar um cogumelo dentro do seu caldeirão. A palavra morte e renascimento vem lembrar essa ciclicidade da mulher. Não à toa, nas fases da lua, tem o rosto dessas mulheres. Dessa mulher, né? Ou dessas mulheres. Porque a cada fase da lua nós somos uma. Nossa personalidade, ela se adapta à nossa fase do ciclo menstrual. Ou o nosso ciclo menstrual se adapta às nossas várias personalidades. Não somos lineares. E a carta da morte e do renascimento, ela vem lembrar pra gente que tudo que começa, termina. Inclusive, nossas criações, nossos relacionamentos, tudo. E aí, só vocês é que vão poder identificar o que é que está nascendo na vida de vocês. O que é que está prestes a nascer na vida de vocês. O que é que vocês precisam deixar morrer. Essa carta aqui, para as minhas deusas da Pepeca de Ametista, eu vou te dizer. Primeiro mês usando os cristais. Eu acho bom que vocês se conectem com o processo de morte de vocês.
eu acho bom que vá para respiração, que vá para investigação, que vá para autoescuta interna, para identificar o que é que eu estou deixando ir. Que pele é essa que eu tô trocando? Que pele é essa que tá morrendo em mim? E como é que eu quero renascer? Com isso, vou deixar vocês por aqui. Amanhã tem mais. Amanhã a gente vai falar sim sobre a mãe merece gozar, tá bom? Porque eu sou meio revoltada com esse tabu aí em cima da mãe. Eu fico injuriada, como diz o povo, virada no giraia, com esse celibato que botam na vida da mulher depois que a mulher pare, entendeu? Sim, a mãe merece gozar. E vai ser o tema da nossa live de amanhã. Quem esteve aqui comigo até agora, já se prepare, 8 horas, venha linda, maravilhosa, cheirosa, acenda o incenso, traga água, pra gente poder começar 8 horas da noite, essa live babadeira sobre a sexualidade para mulheres que são mães. Beleza? É isso, já disse, já falei. Um beijo no coração de vocês. Ótima noite. Gratidão para quem esteve aqui comigo até esse momento. Gratidão, gratidão, gratidão. Que vocês tenham uma noite muito massa, muito iluminada. Que as melhores e mais elevadas energias estejam acompanhando vocês nessa noite de sono, de tranquilidade. Que vocês tenham a revelação maravilhosa a respeito de quem vocês são, em essência, em verdade.